Prezados colegas, prezadas colegas, bom dia a todos. Dentro em breve, com muita honra, receberemos o presidente Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, para tratarmos de assuntos com relevância à advocacia nacional. Então, logo a assessoria de nosso presidente nacional ingresse, iremos começar a nossa conversa. Agradeço já a presença de todos os colegas que estão aqui conosco, em especial meu grande amigo e colega Eduardo Rodrigues Neto Figueiredo, que está conosco, também Diana, Cindy, Daniela. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Já recebi aqui, bem-vinda Diana, Renata, já recebi aqui a confirmação do ingresso do... Iremos iniciar a nossa live. Bom dia, presidente, como vai, Vossa Excelência? Tudo bom, meu estimado colega? Tudo em paz, Fernando? Prazer Bem, estar começando o dia, começando esse debate. O dia já começou há muito tempo, é verdade. mas é um prazer ter a oportunidade de falar contigo. Quero agradecê-lo, primeiramente, por ter aberto um espaço na sua tão concorrida agenda, agradecer a sua presença, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e importante para a nossa advocacia, e quero parabenizar, sobretudo, o seu gabinete, o seu staff, por coordenar de uma forma tão bacana esse nosso encontro. Presidente, muito obrigado por sua presença. Obrigado pelo convite. Presidente, em tempos atuais, com essa pandemia que impôs uma nova realidade a todos nós, Fernando, você me permite? Claro. Daqui a pouco eu vou falar sobre a prova, porque tem gente entrando, eu sei que muita gente angustiada, compreensivelmente angustiada com a questão do exame de ordem. Sem dúvida. Para que eu não tenha que falar várias vezes e acabar com a dinâmica da nossa conversa, daqui a uns 10 minutos, quando a gente tiver com o maior número de pessoas, eu vou falar uma vez só sobre o tema e vou dar uma posição nossa, tá bom? Perfeito, excelência, muito obrigado. Fazia parte aqui do nosso roteiro, mas acho que é um momento muito importante para a gente tratar de um assunto que acaba, de alguma forma, causando muita angústia a vários acadêmicos de direito que estão aqui querendo saber. Então, nós aguardamos, e quando Vossa Excelência achar que é o momento, tem a palavra franqueada. Excelência, a pandemia impôs uma nova realidade a todos nós. Quais os impactos que Vossa Excelência compreende que estão sendo experimentados por todos nós, advogados e advogadas brasileiras, com essa nova realidade? Eu digo sempre que a advocacia, ela muito pelo contrário, ela não é uma lua circulando distante de um planeta. Ela vive na intensidade maior os dramas, angústias e felicidades da população da qual ela é porta-voz. Então, o momento ele é difícil para todos, né? Eu tenho dito isso aos jovens, por exemplo, do exame, que eu entendo a angústia, né? Imagina você com 20 e poucos anos de idade ter que congelar um ano da sua vida, a tua trajetória, né? A tua caminhada. Eu tenho filhos de 19 anos, Sim. 17 anos, 15 anos, 11 anos. Tenho 4 filhos. Eu vejo o sofrimento que é para a juventude. Um ano aos 48, né? A idade, os anos são mais curtos, né? Eu consigo ver a passagem de um ano numa perspectiva de quem já viveu 48. Um jovem de 17 anos que não está saindo de casa não consegue. Né? Não consegue ter essa perspectiva. E a advocacia está vivendo um drama. Porque a população brasileira está vivendo um drama e a população mundial está vivendo um drama. Então, a advocacia não é imune a esse drama. Acho até que, enquanto profissão, ela é das que tem maior resistência. Por quê?
Porque com todos os problemas, nós temos hoje um processo eletrônico no país. Tanto que nos estados onde o processo eletrônico não se implementou plenamente, Rio Grande do Sul, 85% dos processos do TJ, Rio de Janeiro, 44%, ainda em meio físico, são os estados que nós estamos com alguns problemas por paralisação de processo. A verdade é que, com todas as nossas dificuldades, e a ordem jogou um papel importante nisso nos últimos 20 anos, a minha geração de dirigentes de ordem jogou esse papel, com todas as nossas dificuldades, se fosse essa crise em 1998, quando eu me formei, quando eu comecei a advogar, nós teríamos ficado na fome absoluta. E nós conseguimos, bem ou mal, seguir a nossa vida. O que nós vamos viver agora, Fernando, e aí é muito interessante, é uma potencialização da produtividade. Eu me preocupo, eu acho que o setor da advocacia vai ganhar mais, porque ele vai ter mais flexibilidade a partir desses instrumentos. Só que nós vamos ter o mesmo processo que acontece em todas as carreiras, que é a eliminação de postos, digamos assim, intermediários. Tanto aqueles da atividade meia, secretárias. Eu, quando me formei, tinha um escritório, era só um escritório de 3 andares. Eu tinha um arquivo enorme, um arquivista, uma bibliotecária. São coisas que não existem mais, né? São profissões que estão sofrendo muito com esse novo mundo que está se criando. Perfeito, Excelência. E justamente essa nova realidade faz com que o advogado de hoje em dia não possa mais ser o advogado de ontem, que ficava atrás de sua mesa, aguardando receber as publicações para cumprir o prazo, para ir ao fórum protocolizá-lo. Quais as competências que Vossa Excelência compreende por necessárias, por oportunas aos advogados hoje em dia? Eu acho que algumas delas são clássicas, né? E, infelizmente, nós estamos perdendo algumas delas pelo processo de formação. Nós vivemos um processo muito perverso de formação do ensino jurídico no Brasil nos últimos 20 anos. Eu fui professor na virada do século, dava muita aula com filho pequeno, recém-formado. A cátedra era um prazer e era também sobrevivência, né? Enquanto a advocacia não se estabelecia, nós sabemos a dureza que é para o jovem, né? Conseguir vencer nesse início de carreira, uma profissão que é muito a longo prazo. Então, você tinha 99% dos alunos querendo a carreira pública, é da cultura brasileira. Eu não sou um crítico do serviço público, eu sou filho de 2 professores universitários, de 2 servidores públicos. Eu sei da importância do serviço público. Só que nenhum país no mundo do nosso tamanho pode viver a partir de uma cultura do Estado, onde todo mundo estará empregado. Isso é um engodo. E essa questão dos concursos públicos levou a esse quadro, onde nós temos 1.300.000 advogados, não sei quantos mais do lado de fora, porque não conseguem passar na prova da ordem, e 1 milhão quase de alunos em sala de aula. Então, nós vamos ter claramente uma explosão do mercado. Eu não vou estar aqui, eu não serei presidente da ordem, não. O presidente está... Não, as funções na ordem são extremamente transitórias. Isso é um problema para todos nós. Primeiro, que a advocacia é essa? Então, vamos responder uma coisa. Evandro Silva dizia o seguinte: advogado tem que ler tudo. Se sobrar tempo, estude direito. Óbvio que é uma brincadeira do ministro Evandro, que eu pude conviver e aprender muito, mas era um ensinamento. O advogado tem que ter uma visão ampla das coisas, tem que ter solidez de saber, tem que conhecer profundamente o seu ramo, aquele que advoga, até porque hoje os escritórios têm mais de 100 ramos em alguns escritórios do país, mas ele precisa ter uma visão, digamos, geral, universal do mundo. Não importa ela, de esquerda, de direita, de centro, não é partidária, mas uma visão sólida desses valores. E alguns valores da advocacia são indeléveis, são inegociáveis. A defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da liberdade de imprensa. Foi isso que construiu a história da advocacia brasileira. Não foi outra coisa, não. A advocacia brasileira tem um rol. Os colegas que vão passar no exame de ordem ainda esse ano, tenho certeza, esses colegas, novos colegas que vão receber sua carteira a partir dos próximos meses,
ingressam na advocacia com um rol de prerrogativas que nenhuma outra advocacia do mundo possui. Profissão Sem dúvida. constitucionalizada no artigo 133, indispensável à administração da justiça. A profissão com o estatuto federal, em forma de lei, uma lei federal como estatuto, que nos cria uma salvaguarda de uma série de questões. O exame nacional obrigatório, a inscrição nacional. A advocacia brasileira ela é federativa. Eu, por exemplo, sou um defensor da eleição direta para o Conselho Federal, sempre fui. Mas a grande química, o desafio desse, e nós vamos enfrentar isso ainda na minha gestão, o grande desafio é dizer como nós vamos criar um sistema com mais participação, porque o Conselho Federal ganhou um protagonismo que não tinha no passado, o protagonismo maior era das seccionais, as questões se nacionalizaram. Eu compreendo isso em profundidade, mas nós não podemos quebrar a lógica federativa, que é a lógica da igualdade. Os Estados Unidos da América são baseados na lógica da federativa. O debate entre os defensores do federativismo americano e da unidade americana foi o debate que moldou as liberdades, né? Então, nós precisamos respeitar que o advogado que se forma no Acre pode sim advogar no Rio de Janeiro amanhã. Isso eu não acho que seja um problema. Perfeito. Eu acho que seja uma qualidade. Isso criou a maior advocacia do mundo. É ruim para algumas coisas, porque há falta de planejamento, mas nós temos 1.300.000 advogados e a maior entidade de classe da advocacia no mundo. Isso nos garante, por exemplo, a inscrição e o controle disciplinar da carreira, quando na Argentina, nossa vizinha aqui, você tem que se inscrever diante de um conselho estadual, do seu estado, do judiciário. Obviamente, você não está na mesma condição de independência hierárquica, no mesmo patamar hierárquico, que no Brasil nós pleiteamos para advocacia, Ministério Público advocacia, e magistratura. Então, são instrumentos que a nossa juventude tem que entender de onde vieram. Vieram da luta histórica da advocacia brasileira, em especial do papel da OAB de defesa da sociedade civil. Perfeito. Vossa Excelência tocou no ponto bastante importante, que são os cursos de direito. Hoje, no Brasil, nós superamos a marca de 1.700 cursos de direito, o que significa que o Brasil é responsável por quase a metade de todos os cursos de direito no mundo. Como a OAB Nacional tem atuado na defesa da qualidade dos cursos de direito, na qualidade da formação dos acadêmicos de direito? Nós temos uma série de comissões voltadas para o ensino jurídico. Nós temos os pareceres que deixaram de ser vinculantes. Nós tivemos o parecer vinculante da criação de novas faculdades durante um período. Infelizmente, na gestão do ministro Fernando Haddad, esse parecer deixou de ser vinculante e não voltou mais a ser. Com isso, houve uma explosão da criação de vagas de direito. Ouça, Fernando, eu não sou, até por formação, um defensor. O modelo bonito era quando era todo mundo estudando em Coimbra. Eu não acredito no governo das elites. É óbvio que nós temos que democratizar a oportunidade. Isso é uma democracia. Isso é o capitalismo, a democracia liberal que eu acredito. Eu sou um liberal na economia. Sempre fui. Então, assim, eu preciso de iniciativa privada, eu preciso de liberdade, democracia e oportunidade. Agora, essas oportunidades não é fato que sejam idênticas, você sabe disso. Os cursos têm qualidade, muito deles deficiente. Nós criamos, o OAB recomenda, que nos dá um trabalho terrível, mas é um trabalho para certificar aqueles bons cursos, privados ou públicos. Não há uma predileção desde que o curso preencha aqueles pré-requisitos. Tem muita gente séria trabalhando na iniciativa privada e no meio público por um ensino de qualidade, mas eu acho que nós precisamos agora fazer uma ligação, já concluo esse raciocínio para não cansá-los, com o futuro. A faculdade, a universidade tem que dialogar com o futuro. Ela tem que olhar o passado como baliza, né, como princípios, mas uma nova advocacia, está nascendo. Não é a advocacia da era do Felipe Santa Cruz nem do Fernando. Né? A advocacia 2.0, advocacia toda tecnológica. Isso não tem volta. O paradigma do direito foi alterado e do exercício da advocacia.
Eu acho que nós temos que olhar também nas faculdades por mais ensino da advocacia. Eu, por exemplo, sou formado aqui no Rio de Janeiro numa universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde todo o meu curso foi voltado para a iniciativa privada. Eu nunca imaginei um concurso público, eu nunca ambicionei uma carreira pública, eu sempre quis ser o que sou, advogado privado. E é importante que isso ganhe a mentalidade dos estudantes. Eu entendo o chamado da estabilidade econômica. É óbvio, você se formar, ter acesso a um cargo remunerado razoavelmente, com um plano de saúde, com garantia, isso é óbvio. Mas não há como construir um Brasil onde todos sejam servidores públicos. Sem dúvida alguma. E Vossa Excelência falou em números. Hoje nós passamos também a marca ou estamos nos aproximando, a marca impressionante de 1.200.000 advogados inscritos na OAB. Para nós fazermos uma comparação bastante breve, em termos de médicos, segundo o Conselho Regional, e os Conselhos Regionais, Conselho Federal de Medicina, nós temos 500.000 médicos aqui no nosso país. Considerando que nós temos aí aproximadamente 212 milhões de habitantes, nós temos uma média aproximada de 177 habitantes por advogado, que é uma média muito grande se comparado a outros países no mundo. Em sua opinião, qual a razão de tanta procura pelo curso de Direito? Primeiro, tem uma razão cultural, né? O direito, eu gosto muito dessa explicação histórica, que é, se não me engano, do Zé Murilo de Carvalho, que é o direito e a faculdade de Direito é tão importante para o Brasil que, veja, na América Espanhola, onde havia uma faculdade de Direito, os nossos queridos irmãos portugueses, do qual somos todos filhos, muitos de nós são filhos, os portugueses tinham, na verdade, um sistema brilhante de controle colonial. Entrando no mérito, eu digo, da ambição que tinham à época, que era o controle e a unidade dos seus estados. Era inteligentíssimo. Tanto que Dom João, que é ridicularizado, foi, na verdade, o único imperador da Europa a enganar completamente Napoleão. Foge com o amparo da Inglaterra, mantém o reino dele funcionando aqui no Rio de Janeiro. Nós somos a única capital de um reino europeu na história, né, do Império Europeu na história. E base fundamental disso é que não se criava curso de Direito. Até 1827, já pós-independência, não se criava curso de Direito, porque o curso era feito em Coimbra. Na América Espanhola, onde havia um curso de Direito, que eles permitiam a criação, houve um país. Argentina, Espanha, Portugal, Argentina... Espanha, todos são espanhóis, oriundos da Espanha. Argentina, Peru, Chile, aí por diante. Então, obviamente, nós temos o direito entranhado nas relações da própria elite brasileira. É uma profissão, nós somos o país do bacharel. Isso é da nossa cultura, basta ler Machado de Assis, basta ler os nossos grandes autores. Sempre houve essa predileção no Brasil. E aí houve uma explosão pós-democracia, na medida que se ampliaram os espaços públicos, né? O Ministério Público passou a ser aparelhado, bem aparelhado, com boa remuneração. Defensoria Pública, que no Rio de Janeiro tem mais de 1.500 defensores, que bom, né? Que recebem salário idêntico ao dos promotores públicos, que bom. Eu acho isso ótimo para a organização do Estado, mas isso criou uma distorção. Criou a distorção onde a carreira pública ela números da semana passada, 6 das 10 carreiras mais bem remuneradas do Brasil são públicas. Isso gerou esse paradoxo de Tostines, né? Se vende mais porque é mais fresquinho, se é mais fresquinho porque vende mais. Todo mundo passou a entrar na faculdade sonhando com o dia que ia virar promotor, juiz, defensor, o que é compreensível, eu volto a dizer, é absolutamente humano. Só que não é sustentável como modelo de país. O mercado agora vai ficar explodindo, porque com essa reforma, com essa situação fiscal brasileira, os concursos públicos são letra morta. O próprio ministro Paulo Guedes tem dito isso. E o mercado vai ficar explodindo de que eu chamo advogados privados compulsórios, que não tem nem a vocação nem a vontade, né? Que estão esperando o concurso público virar com muita demora.
Perfeito. E nesse sentido, Vossa Excelência compreende que o mercado para a advocacia está saturado? Não, não. Não vejo isso. Acho que alguns setores desse mercado vivem uma saturação. Nosso mercado estima-se que é um mercado de 50 bilhões por ano. Nosso mercado, um escritório de advocacia, quando eu me formei, tinha 20 áreas. Hoje tem alguns escritórios com 100 áreas. Nós temos áreas novas. Eu, quando era presidente da OAB do Rio, debocharam de mim que eu criei um direito da moda. Isso é uma coisa no mundo todo está sendo discutido. Foi um sucesso. Gente qualificadíssima que trabalha especificamente com a moda. O que o mercado está é mais desafiador, né? E, ao mesmo tempo, ele também, Fernando, oferece mais oportunidades. Eu, por exemplo, era advogado estagiário de um grande escritório, de um grande advogado. Eu tinha acesso à jurisprudência que um colega nosso no interior do país não tinha. Hoje a internet igualou, não igualou, né? Mas pelo menos possibilitou que um jovem talentoso lá no rincão mais distante possa ter o seu talento reconhecido. Os blogs permitem a produção de texto teórico, aquela pessoa que é... Então, assim, é uma época de oportunidades e de dificuldades, mas é uma época de transformação. O velho morreu. Esqueça, o velho morreu. E o novo está por nascer. Uma das grandes inovações da OAB foi a criação, inclusive, da Comissão Especial de Coaching Jurídico, e nós temos muito essa preocupação de trazer essa ciência para todos os nossos colegas, de que, a bem da verdade, não existe mercado saturado para o bom profissional. O que precisa é desenvolver competências, desenvolver habilidades, se preparar. Na minha opinião, existe sim um mercado competitivo, mas aquele profissional de destaque, aquele bom profissional que conseguir, de uma forma ética, construir a sua autoridade, construir a sua marca pessoal, ter foco, sem dúvida alguma vai ter o seu lugar no mercado de trabalho. Fernando, eu dou um exemplo disso na minha vida. Desculpa dar o exemplo, porque eu vejo que tem muitos jovens. Eu perdi meu pai muito cedo, eu não tinha qualquer parente advogado. Eu casei, conheci a Daniela no primeiro dia de aula da PUC, em 1992, em março de 92. Ela sem nenhum parente advogado, nenhum. Ela hoje é uma advogada muito melhor do que eu, uma grande tributarista. E eu já recebi na minha carreira, pode parecer incrível, mais de 100 mil procurações, que é algo... Se você perguntar, o que te orgulha, Felipe? O que te orgulha ter sido presidente do Conselho Federal, ter sido presidente da OAB do Rio, ter sido presidente de Caixa, ter essa trajetória na advocacia? O que me orgulha é que 100 mil brasileiros, pelo menos 100 mil brasileiros, mais de 100 mil brasileiros hoje, em algum momento da sua vida assinaram uma procuração onde constava o meu nome. Acharam que eu merecia, e eu não tenho um processo disciplinar na história da OAB. É possível vencer na advocacia? Sim. Até pela natureza do país, até pela quantidade de conflitos, ilegalidades e violações do direito todos os dias. A pessoa talentosa ela vai ter N áreas. Num país nórdico, isso não vai acontecer. Na Suécia não vai acontecer. Aqui nós vamos ter... Se eu descer ali no meu prédio agora do escritório, eu tenho um direito sendo desrespeitado e precisa de um advogado. Sim. Vossa Excelência citou o exemplo do direito da moda. Certamente é um dos campos mais ricos. Quem ouviria falar há 20 anos em compliance? E hoje nós temos excelentes advogados especializados em compliance que conseguiram aí a sua posição no nicho. Sem dúvida alguma, oferta há. Feliz ou infelizmente, porque, como Vossa Excelência disse, não raras vezes o direito do cidadão é desrespeitado e se faz necessária a atuação de um advogado na defesa desses interesses. A advocacia mudou. Mudou também o relacionamento da advocacia e da própria OAB com o judiciário? Eu acho que em alguns pontos melhorou, em outros piorou, né? Acho que há um divisor de águas do que importa. Fora o que eu chamo de moído do dia a dia, as insatisfações, as reclamações de parte a parte, a quebra de uma ideia de família forense que sempre existiu. Nós vivemos uma situação mais conflagrada, né?
Mas, assim, acho, por exemplo, que com os tribunais superiores e com o Supremo a relação é muito boa. Eu tenho mais dificuldade hoje, por exemplo, que o advogado seja atendido na primeira instância, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica àquele que atende o advogado, do que no Supremo Tribunal Federal, onde também há dificuldades, no STJ também há, mas proporcionalmente é muito maior. Esse modelo, por exemplo, de processo à distância, processo eletrônico, não pode significar um juiz que vai ficar trancado em casa, com seu salário, sem contato com a sociedade, né? O dia inteiro através do computador, sem receber o advogado, sem saber dos anseios do jurisdicionado. O advogado nada mais é que um porta-voz, como eu já disse aqui. Então, acho que os próximos anos serão desafiadores, porque como eles são de transformação, nós podemos usar essa transformação para avanço ou para retrocesso. É da natureza. As coisas podem se piorar. Nós achávamos que nada seria pior que 2019, 2018. Está aí, 2020. Pois é. Para não nos deixar mentir. Pois é. E uma nova realidade é a realização de audiências virtuais. A Justiça do Trabalho tem realizado um número muito grande de audiências, a Justiça Civil também, e eu tenho algumas reservas, mas eu também estou compreendendo que é uma realidade que nós não podemos nos afastar, que é uma realidade que vem para o bem. Eu concordo com a realização, por exemplo, de uma audiência inicial trabalhista, de uma audiência de tentativa de conciliação no cível, mas nós temos alguns colegas contrários à realização, por exemplo, e aí que está a minha reserva, em audiências de instrução. Nós não podemos garantir a lisura da prova, não sabemos como a testemunha estará do outro lado, se ela está sendo instruída ou não, enfim. Há quem defenda que até mesmo o procedimento do júri possa ser virtual, mas a grande maioria não. Como que a OAB se posiciona em relação à realização dessas audiências, Excelência? Se posiciona exatamente dessa forma. É óbvio que os instrumentos eletrônicos, tecnológicos, não vieram para pior, né? Volto a esse ponto. Há países mais avançados do que o Brasil com o judiciário paralisado por conta da pandemia, que é mundial. Sim. Né? Mais avançados que o Brasil. Com uma queda de produtividade maior do que a nossa. Agora, nós não podemos jogar a criança fora junto com a água suja, né, da bacia. Então, audiência de instrução, eu acho inviável, Fernando. Pode ser que a tecnologia um dia, né, pode ser até que demandada a tecnologia produzida por nós seja capaz de fazer essa audiência. Mas você já viu uma audiência de instrução? Uma audiência trabalhista, por exemplo, que é a minha origem aqui no direito do trabalho. É uma coisa que eu chamo epidérmica. O juiz ele conhece os advogados, ele entende o perfil da testemunha, ele não assusta a testemunha, mas tira dela da melhor forma a verdade. É algo que não se substitui pela frieza tecnológica. Por exemplo, como imaginar uma audiência onde a testemunha está no escritório do advogado que não comprometa a ampla defesa contraditória? Eu acho até que se você criar uma central de testemunhas telepresencial, o sujeito vai para o fórum, a testemunha, o advogado do seu escritório, o juiz do dele, o advogado da outra parte no outro. Acho que isso até cabe. Acho que é até possível. Não vai ser igual. Não vai ser igual, mas é possível. A mesma situação se dá nas sustentações orais. Né? E aqui, o ministro Toffoli está prestes a se aposentar, a se afastar da presidência, aposentar não, vai ser ministro muitos anos. Mas o ministro Toffoli, que teve um diálogo muito bom conosco, fez alterações agora a nosso pedido no tal do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente continua a ver problemas nesse plenário virtual. Primeiro, não existe sustentação encartada, sustentação gravada. Sim. Que alguém vai... O advogado não participar da publicidade do julgamento, do acompanhamento às razões do julgamento. Segundo, se nós vamos fazer um sistema telepresencial, que eu acho positivo, eu dou um exemplo do TST, que nos ouviu, eu quero aqui agradecer à ministra Peduzzi, ao ministro Agra Belmonte, nos ouviu e todo o sistema é de telepresença com a participação dos advogados. Com
colega nosso de uma reclamação trabalhista de pequeno valor, que muitas chegam em agravo ao TST, um colega nosso aqui da Baixada Fluminense, que não teria a realidade de sustentar, concorda comigo? O cliente Sem não dúvida. pode pagar, é caríssimo o voo no Brasil, a aviação, é caríssimo a estadia em Brasília, o táxi, ele não teria. O adiamento se dá várias vezes, ele agora pode sustentar. Qual é a chave disso? Que seja facultativo. Até para eu não expulsar da advocacia quem não lida bem com a tecnologia numa transição. No futuro eu posso até exigir, eu não posso exigir de um advogado de 75 anos que ele seja o AIS que o meu filho é com a tecnologia. Sim. Não é humano, não é justo, é cruel. Então, que seja facultativo. Que o advogado escolha se vai fazer ou não, ou se ele espera. Ele diz, não, eu prefiro esperar um pouco mais e ir a Brasília sustentar, ir ao tribunal sustentar. Perfeito. E tratando ainda da questão da tecnologia, hoje em dia nós observamos a criação de muitas legal techs ou law techs, como preferirem chamar, que são empresas que buscam soluções tecnológicas para o exercício da advocacia, tentando facilitar o exercício da advocacia, que, a bem na verdade, nem sempre são geridas por advogados propriamente ditos. O advogado está perdendo seu lugar no mercado e eu ainda aproveito. A OAB tem tomado alguma ação, alguma política contra o desenvolvimento do exercício irregular da advocacia? Algo que eu me orgulho, Fernando, é isso. Né? Fiz, quando era presidente da OAB do Rio, uma série de ações contra essas startups que nada mais são do que tubarões. A empresa é sediada em Hong Kong, compra o crédito, por exemplo, de uma pessoa que perdeu a sua bagagem lá no interior de Minas Gerais. Isso é comprovado no processo da OAB. Compra esse crédito, faz uma audiência de conciliação em São Paulo com um advogado que não foi constituído, ganha o limite do juizado especial numa negociação e ganha muito mais do que os R$500 que pagou. Isso é o fim da advocacia. Isso é a prostituição da advocacia. Nós estamos atrás, se há e há advogados envolvidos nisso. Nós criamos uma estrutura de corregedoria nacional, que hoje é capitaneada pelo Ari Raguiante, que é meu diretor, um cara competentíssimo. Essa estrutura está firmemente combatendo isso. É ação toda semana. Toda semana. Nós sabemos que a tecnologia é disruptiva. Ela vem para o bem e para o mal. Né? E não é porque ela é disruptiva que é território de ninguém. Por exemplo, a grande discussão na Europa hoje é que a quebra dos limites nacionais, por exemplo, na França, se abriu o mercado para os escritórios americanos. Acabou o mercado para os franceses. Sim. Acabou. Por que acabou? Porque os americanos têm uma capacidade de investimento tecnológico que os franceses não têm, que dirá os brasileiros. Então não pode ser criança. Não pode ser imaturo, achando que as coisas vão se dar pela livre organização. E fala aqui um liberal. Fala aqui Perfeito, uma pessoa que é liberal na economia. Né? Sou progressista no meu pensamento cultural e sobre costumes, mas sou liberal na economia. Agora, não se constrói uma democracia liberal de cunho privado sem o mínimo de regulação. Então, nós não vamos descansar enquanto não tivermos vitórias concretas. Estamos tendo, quero agradecer ao Ari, que tem trabalhado diretamente comigo, contra isso e contra a invasão dos escritórios internacionais. BNDES, por exemplo, fecha contratos de 500, 600 milhões de reais. Eu não acho errado, não. Acho que eles merecem ser remunerados. Mas me pergunto se um escritório de advocacia brasileira recebesse 500 milhões de reais do BNDES, o que aconteceria? Cultura de terceiro mundo. Para contratar alguém, para não dar problema, eu vou contratar um escritório internacional. Esse é o fim da advocacia. É a criminalização da advocacia brasileira e nós vamos servir de carregador de pasta para os escritórios internacionais. Sem dúvida, essa é uma cautela. Eu tenho acompanhado não só todo o trabalho da OAB Federal, como aqui eu pertenço ao Conselho Seccional da OAB São Paulo,
e sei que é uma luta muito constante Caio e é é um uma luta, o Caio é uma liderança dessa luta. É uma grande sem liderança dúvida, de várias formas, né? É um sem irmão, um dúvida. grande presidente de ordem desse país que é São Paulo, mas ele é uma liderança em especial dessa luta. Sem dúvida, tenho acompanhado o trabalho que o presidente Caio tem realizado, incansável, um trabalho ético, um trabalho corajoso, e eu sei que já está trazendo resultados. Talvez o público não perceba tão de imediato, mas eu também pertenço à Câmara Recursal do Tribunal de Ética e sei que nós estamos agindo muito. Excelência, temos aí 20 minutos para o final desse nosso encontro. Eu gostaria que Vossa Excelência dissesse quais as suas expectativas em relação ao futuro da advocacia em nosso país. De dificuldades, mas as dificuldades sempre foram parte da realidade da advocacia, de oportunidades, quero voltar a esse ponto. Ainda há espaço, sim, para novos colegas talentosos, talvez haja até mais hoje, né? Nós tenhamos mais oportunidade do que tínhamos no passado. De transformação, eu acho que essa advocacia de massa está com os dias contados, né? Os sistemas vão acabar com os processos repetitivos, né? Vão diminuir muito a demanda. Eu sou de uma geração que você tinha advogado audiencista, fazia audiência, você fazia Sim. várias etapas da sua carreira. Você levava e trazia papel. Eu era magrinho de tanto correr pelo centro do Rio de Janeiro com petição na mão, né? Eu era um fenômeno em tempos de velocidade. Eu dizia que o meu talento não era do direito, era da velocidade. Era tempo completamente diferente. Óbvio que agora é outra realidade. É uma realidade que também tem oportunidade, também tem, e tem grandes desafios. Importante é que sigamos unidos com o ideal mínimo do que é a advocacia. Às vezes eu sofro quando a polarização se dá dentro da advocacia. Quando eu vejo advogado que é contra a imparcialidade do juiz, advogado que defende o sistema autoritário, advogado que é contra o direito do trabalhador, advogado que é contra o direito ambiental. Isso não existe. Quando vocês receberem a sua carteira, daqui a poucos meses, vão jurar defender o Estado Democrático de Direito, o meio ambiente, Sim, justiça sim. social, os direitos humanos. Isso é ser advogado. Se você não comunga desses princípios, é melhor ser outra coisa. É melhor ser outra coisa. Porque você não será feliz e não terá sucesso. Será frustrado na sua carreira. E o sucesso aqui, eu quero deixar muito claro, que há muitos jovens, não é dinheiro, não. Eu vi muita gente com dinheiro não ter sucesso e vi muita gente sem dinheiro ter todo o sucesso do mundo. Eu lembro de Sobral Pinto, que quando morreu não tinha um ar-condicionado ali na Pereira da Silva para dormir. Os advogados foram visitar e tiveram que dar um ar-condicionado para o doutor Sobral, que se dizia muito bom de causas, mas péssimo de cobrança de honorários. Nós, historicamente, temos uma profissão que não se distingue pelo mercado. Não é igual aos Estados Unidos, que o cara bota outdoor na rua. Felipe Santa Cruz, advogado, resolva esse problema. Não. O mundo público deve ser salvaguardado. E aí o sucesso é a realização pessoal. Ela pode vir ou não com sucesso financeiro, que é óbvio que é importante, né? Dar bens materiais de subsistência aos nossos filhos. Perfeito. E comungo também dessa opinião. Eu acredito que serão dias difíceis, mas jamais maiores do que a nossa força de superá-los. A advocacia, sem dúvida alguma, é uma profissão apaixonante. Sei que Vossa Excelência também é apaixonada pela advocacia. E aproveitando que nós estamos aí com quase 900 pessoas nos assistindo nesse momento, a grande maioria de jovens, de acadêmicos que estão aguardando aí o exame de ordem, muitos ansiosos, alguns defendendo a manutenção da data, outros solicitando o seu adiamento. Gostaria primeiro de saber de Vossa Excelência, há quem defenda a inconstitucionalidade do exame de ordem, afirmando que isso acaba sendo efetivamente um cerceamento para o exercício da profissão que não poderia ocorrer. Qual a compreensão? É mais ou menos como defender a incondicionalidade da carteira de trânsito de motorista. É a mesma coisa. Então, não é porque eu tenho
garantias individuais que eu tenho direito de pegar um carro sem saber dirigir e sair dirigindo. Se aplica ainda mais a carteira vermelha da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já disse aqui, o sujeito recebe essa carteira, o nosso novo colega, num dia emocionado, a família chorando. Primeiro isso, o exame de ordem confere valor simbólico, você sabe disso. Sim. Né? Sim. Confere realização. Fui reprovado, não importa, eu acho que, aliás, uma característica melhor ainda, vai ser melhor advogado. Resiliência, porque temos que ter resiliência na advocacia. Recebe essa carteira, ela vem com um rol de prerrogativas enorme, enorme. Se aquilo, nós que já fomos de tribunal de ética, eu que já tive função ética em seccional, 90% dos problemas dos nossos colegas são por falta de formação. Sem dúvida. Falta de formação. Né? Então, se a ordem não tivesse esse filtro, o que seria? Seria o fim da advocacia. Eu teria 5 milhões... as pessoas não entendem isso. A OAB seria uma entidade riquíssima. Com 5 milhões de inscritos, a maior do mundo 10 vezes. Agora, a advocacia, enquanto mercado, estaria acabada. Não pela questão do excesso ou do não, porque eu acho até que isso é um planejamento que não há. Mas porque eu não teria qualidade mínima, um patamar mínimo de exercício profissional. Tanto que não é o Supremo que defende a inconstitucionalidade do exame. Foi 11-0 no Supremo. Sim. Normalmente o candidato ou o interessado em defender o candidato por motivações políticas, né? Por motivações políticas, é que defende o fim do exame. E depois esse mesmo candidato que defende esse fim do exame, quando chora abraçado na mãe, no dia da entrega da carteira, passa a ser o maior defensor do exame de ordem. Então, assim, a gente tem que respeitar as paixões. Eu estou vendo aqui a angústia. Eu não ia nem falar, eu ia esperar, ia dar uma informação geral para esperar um comunicado por escrito. Porque o falado, o melhor que eu possa me comunicar, sempre gera dúvidas. Mas eu vou falar agora, para todo mundo que está nos prestigiando aí, com a sua audiência e com a sua angústia. Você, Fernando, viveu o que eu vivo todos os dias. Eu digo que esse cargo é muito fácil de ser exercido porque o que eu tenho que fazer está na história e minhas obrigações estão na lei. Sim, né? sim. Mas ele é duro na medida que a gente não tem como atender todo mundo. Há uma sucessão aqui de gente pedindo adiamento ou manutenção. Para alguns, eu sou um potencial genocida que vai matar pessoas. Para outros, se eu realizar a prova. Para outros, eu sou aquele que está impedindo a pessoa de seguir o seu caminho na vida, me negando a oportunidade. Primeira coisa que eu pedi à comissão de exame de ordem, a prova será completamente facultativa. Aquele que é uma segunda fase, aquele que entender que mesmo com as medidas que eu vou anunciar, não vale a pena, não quer, por comorbidade, porque tem algum tipo de predisposição, é diabético, não faça, porque virá a prova após essa pandemia e você estará automaticamente inscrito nessa prova. Eu estou pedindo à diretoria da Ordem também a prorrogação das carteiras de estagiário por mais 6 meses, porque, claro, isso pacifica um pouco o drama desse momento. Estamos trabalhando com a FGV. A FGV, primeiro entrou uma ação ontem desses movimentos que exploram politicamente o dia a dia da advocacia, as angústias da advocacia, pedindo a realização de uma prova online. E dando como exemplo a prova de um outro conselho, que foi um fracasso, que tem mais de 150 ações já questionando essa prova online. Porque a tecnologia que nós temos no Brasil, acessível, ainda não tem a segurança que a prova da ordem diz. Não significa que em 1 e 2 anos, até porque a demanda hoje existe, isso não vem acontecer. Que é exatamente um exemplo da crise como oportunidade, né? Mas nós não temos essa tecnologia disponível hoje. Então, o que a FGV desenvolveu é a certeza da possibilidade, que ela não tinha, da realização da prova com distanciamento. Nós temos problemas em alguns estados, alguns estavam escrevendo aqui, há uma queda gradual em todo o país, mas em alguns, inclusive no meu, houve um recrudescimento da doença. Por conta disso, nós vamos dar um prazo um pouquinho maior. Essa prova será realizada na primeira quinzena de dezembro. Facultativa, prorrogadas as carteiras de estagiário, com controle médico, e só vai quem quer. Só vai quem achar que efetivamente. Com isso é o máximo, Fernando, com muito esforço, custo, dinheiro,
que nós podemos fazer para preservar todos e essa polarização. 50% querem a realização da prova, 50% querem a não realização da prova. Nós estamos fazendo de uma forma que todos sejam contemplados e a escolha seja essa escolha sagrada, que é a escolha individual. Nada substitui. O comportamento de manada nos leva para o precipício. A escolha individual, com base nos seus argumentos, com a sua consciência, é sempre mais valiosa. Para quem é liberal, esse é um compromisso. Excelente. Acredito tenha ficado claro a todos que não haverá prejuízo ao candidato que já se submeteu. O dinheiro não sai do seu bolso, não sai do bolso dos candidatos. Sim. Óbvio que a tecnologia que vai ter que ser vai gerar um aumento enorme do custo e eu vou criar digamos assim, um percentual censitário da inscrição. Quem tiver R$1.000, R$2.000 para pagar, vai fazer a prova. Quem não tiver, não vai fazer. Isso é o pior dos mundos. Esse é numa prova que é dificílima, nacional. Você sabe o quanto nós gramamos. Né? Sim, sim. Quando o meu grupo assumiu a OAB do Rio de Janeiro, eu só me metia em OAB, porque eu não me conformava com o que estava acontecendo no exame de ordem aqui no Rio de Janeiro. Tinha 147 pontos de vazamento. Chegava no sábado, o juiz, o professor do cursinho, psicografava a prova do domingo para os alunos dele. Dizia, olha, atenção em tal coisa. Desmoralização da advocacia. Nós criamos uma prova nacional terceirizada, como deve ser, eu defendo a do Judiciário, a do Ministério Público, terceirizada, porque eu não tenho acesso às perguntas. O filho do presidente da Ordem dos Advogados concorre em posição de igualdade com aquele que pagou a faculdade com o trabalho durante o dia. Às vezes aos 50 anos de idade. Isso é oportunidade igual, isso é republicanismo. E nossa preocupação também é o custo. Óbvio que o custo não pode ser o quê? Um custo que seja excludente. Um custo Sim. que crie uma lógica de poucos e bons, poucos que podem pagar. Essa é a lógica que eu sempre fugi na minha vida e ela permeia a história do Brasil, o nosso patrimonialismo e a história estatista desse país. Excelente medida. Aqueles que desejarem, então, se submeter à prova o farão. Aqueles que desejarem que a prova seja realizada em um outro momento, futuramente, poderão realizar essa prova sem nenhum prejuízo. A prova será realizada esse ano, é isso que eu estou dizendo. Será? A gente está em dúvida de qual fim de semana da primeira quinzena, se não me engano é 6 e 13 ou 6 e 15. Não sei quais as alternativas, eu não devia nem ter falado isso, porque a imprecisão nesse assunto gera drama. A gente só está fechando a data, até são 165 locais de realização da prova, com todo o cuidado médico, agora será facultativo. Não há como... mas quando será a próxima prazo? Todo mundo está na mesma situação, está todo mundo aguardando a vacina e o fim desse pesadelo. Todo mundo está aguardando. Cada um dentro das suas responsabilidades, dos seus desafios, dos seus dramas, está lutando contra esse momento terrível. Eu compreendo, sabe, Fernando? Eu tenho muita serenidade, você já notou isso. Eu sou um cara brabo às vezes, quem sabe disso, quem convive comigo sabe, mas eu sou muito sereno porque eu entendo que o momento é muito difícil. Coube a mim ser presidente do Conselho Federal, uma fase única de dificuldades, onde o povo brasileiro está preso em casa, a advocacia sem poder trabalhar com liberdade, o centro da cidade abandonado. É uma situação impensável, mas é o que nos foi dado, nos cabe fazer o melhor para superá-lo. Mas parabéns, presidente. Acredito que seja a melhor medida na razão de se contentar tanto aqueles que querem se submeter à prova como aqueles que querem submeter a prova mais à frente. Excelência, estamos já caminhando para o final desse nosso encontro. Eu gostaria, não sem antes, agradecê-lo mais uma vez por ter aberto espaço na sua agenda, parabenizar por todo o seu trabalho à frente do Conselho Federal. Nós que participamos um pouco da política ordeira, sabemos o quão difícil é e o quão Vossa Excelência está realizando. Parabéns por isso, eu agradeço em meu próprio nome como advogado.
Quero agradecer todo o seu staff, todo o pessoal que tornou possível este nosso encontro e gostaria de finalizá-lo com uma mensagem. Gostaria que Vossa Excelência deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, para toda a advocacia brasileira. Há uma pergunta aqui muito relevante, que é sobre a repescagem, porque há um limite de repescagem. Nesse caso, não haverá. Ela será automática mesmo para quem já está em repescagem dessa vez. Não seria justo retirar desse que está em repescagem um direito que é dele. Né? Sim. E é causado, eu volto a esse ponto. Eu estou para tomar a decisão, Fernando, de cancelar a Conferência Nacional dos Advogados. Vai me doer. Eu realizei no Rio de Janeiro, para o presidente Marco Vinícius, a maior conferência da história. Foi meu grande momento de ordem. 15 mil pessoas sentadas no Rio Centro, eu chorando de emoção. Né? A advocacia reunida, pulsante, vivendo. Óbvio que eu não sonhei que não teria conferência nacional na minha gestão. Óbvio que eu não sonhei com isso. Isso é um pesadelo. Mas todos nós estamos submetidos a essa realidade. Não adianta a nossa vontade. Não, são os meus interesses. Tem que entender o mundo. Eu não posso achar que é possível gastar o que se gasta numa conferência no ano de crise, onde os patrocinadores privados vão desaparecer. Eu tenho que ter responsabilidade. E as respostas nem sempre são tão rápidas. O que eu tenho que dizer para os jovens que estão nos assistindo, eu vi que são muitos, muitos e muitos, quero agradecer, pedir calma, estudem, a prova será na primeira quinzena de dezembro, estudem com tranquilidade. Eu teria um orgulho de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e de recebê-los no corpo da advocacia. E digo mais, hein? Eu falo em relação à minha vida. As dificuldades da vida são o que há de bom em mim. Não vieram das facilidades, não vieram dos momentos de vento a favor. O que de mim há de melhor, como todas as pessoas, o que em mim há de melhor, como em todas as pessoas, é oriundo das dificuldades. Toda essa dificuldade também é um processo de formação. Nós gostamos desse processo de formação? Não. Nós gostaríamos que assim fosse? Não. Mas nós todos estamos aprendendo. Como será o futuro? Nós vamos ter que responder. Vocês vão ser advogados. Vocês vão ter uma posição de protagonismo nesse mundo que vai... Pode ser um mundo de retrocesso, pode ser um mundo mais igualitário, uma sociedade mais justa. Tudo que o direito vindica como suas bandeiras. Escolham, estudem e lutem, porque sem luta não há vitória. Obrigado, viu, Fernando? Querido amigo, muito obrigado. Um excelente dia de trabalho à frente do Conselho Federal da OAB. Parabéns novamente por seu trabalho. Mais uma vez, obrigado. Um excelente dia, presidente. Obrigado a todos, obrigado pela enorme audiência. Um beijo no coração de todos mesmo. Estudem que vai dar certo. Obrigado a todos. Bom dia.